Tá nem aí. Ó, antes de mais nada, esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem script, é tudo de cabeça. Então se eu esquecer alguma parada, parte 2. Cobrem aí nos comentários se eu esquecer. Parte 2. Então vamos lá, galera. Primeiramente, o que eu faço? Se o meu foco é mexer com programas pesados, edição de vídeo, de áudio, mexer com jogos, eu faço isso daqui, ó. Editar plano de energia. Eu venho no editar plano de energia, opções de energia, ele vai estar aqui no equilibrado. Pum, alto desempenho. Beleza? Primeiramente. Por que alto desempenho? Ele prioriza não economizar energia do seu PC. Imagina, o modo híbrido às vezes vem com configuração, sei lá, do adaptador do Wi-Fi para quem usa. Vai vir desempenho de energia baixa, média, moderada. Ou como por exemplo, o estado de desempenho mínimo do processador. Quando você usa o modo equilibrado, ele fica aqui 0%. Ele pode ir de 0%, no caso, uso tipo extremamente mínimo, até o modo de 100%, que ele pode utilizar energia. Ou seja, não que você utilizando isso no modo equilibrado, ele vai deixar o seu processador ou qualquer outra função sempre rodando em 100% de uso. Você não vai usar... Se você abrir o gerenciador de tarefas, por exemplo, o seu processador ele não vai estar em 100% só de você ativar o modo de alto desempenho. Isso significa que quando ele precisar de energia, ele vai ter um tempo de reação muito mais rápido do que no modo de economia equilibrada. Ou seja, ele vai ser mais responsivo, consequentemente vai gastar mais energia, entendeu? O modo equilibrado, ou o modo de economia de energia, ele é para quando você está fazendo atividades mais moderadas ou quando o seu Windows ele percebe que você está utilizando tarefas que exigem muito desempenho, sabe? Exige muito processamento. Então ele, aos poucos, ele vai elevando o gasto de energia, potencialmente elevando também o desempenho, né, do seu hardware, mas não, no modo alto desempenho ele vai ter um tempo de resposta assim muito rápido, ok? Beleza, modo de desempenho ativado. Olha, antes de mais nada aí, ó, deixa o like aí no canal, beleza? Deixa o like, ativa o sino de notificações e se inscreva nisso aí, rapaz. Se não se inscrever vai ter problema comigo, beleza? Vou bater neurose. Ó, beleza, modo de desempenho ativado de energia, alto desempenho. E tem esse outro modo aqui de energia. Às vezes eu vim para vocês aqui, ó, mesmo com o modo de alto desempenho, o que acontece? Ação de energia. Tem essas opções aqui, modo de energia, às vezes ele vem aqui em equilibrado ou melhor desempenho. Eu acho, eu posso não ter certeza, mas quando você vem aqui naquele modo de desempenho e ativa equilibrado, essa opção, ela muda, viu? Fica equilibrado, eficiência, equilibrado, melhor desempenho, mas isso daqui é bullshit. Porque quando você ativa esse modo de alto desempenho na opções de energia, você não precisa mais ativar essa função. Tanto que você tentar aqui, ela vai estar desativada, beleza? Mas se você quiser usar o modo equilibrado, beleza. Só lembra de vir aqui em modo de energia, depois, aqui, e selecionar nessa opção aqui melhor desempenho, beleza? Tempo de limite da tela. Desligar minha tela, hibernar... Mano, isso é bullshit. Isso daqui eu gosto porque eu gosto que a tela apague depois de um certo tempo, beleza? Só que geralmente o pessoal deixa pra tela nunca apagar, a tela apagar tipo tanto faz, desde que ele não hiberne, tranquilo. Entrar no modo de suspensão é pra quando você vai entrar tipo no PC em poucas horas. O modo de hibernamento é pra quando você, por exemplo, sei lá, é 10 horas da noite, você vai entrar no PC amanhã ao meio-dia. Então, tipo, é melhor você deixar ele hibernando, porque o seu PC, você vai ficar muitas horas fora do seu PC, beleza? Tá, isso aqui tá feito. Outra opção também que eu venho aqui. Opções avançadas no Windows. Você bota sua taxa de atualização máxima do seu monitor, pode vir aqui em 60. Se seu monitor for de, sei lá, de 200 Hz igual o meu, você mete 200. Se o seu for de 240, você vai vir aqui e vai marcar 240. Se o seu for de 60 Hz, vai marcar 60 Hz. Mas você sempre vai dar prioridade para a maior taxa de atualização do seu monitor, ou seja, o meu 200 Hz ou o meu 200 Hz. Taxa de atualização dinâmica, não. Isso vai ser atualização variada. Ou seja, ele pode variar entre 60 Hz e a taxa máxima do seu monitor. É um modo de gerenciamento inteligente, ou seja, imagina, você tá navegando no Facebook, ele vai utilizar 60 Hz. Quando você reproduzir um vídeo, ele vai tipo aumentar para máximo, ou jogar, vai aumentar para máximo. Tipo, é horrível.
horrível. Porque isso vai fazer com que o seu PC ele tenha que fazer essa gestão, sabe? De hertz do monitor. Ou seja, ele pode não funcionar 100% das vezes. Tanto em jogos como em reprodução de vídeo, como tudo, ok? Elementos gráficos. Muito importante, principalmente se você joga, muito importante ter uma placa de vídeo. Você vai otimizar isso para jogos em janela, né? Para ele reduzir a latência do jogo. E depois essa opção aqui, configurações gráficas avançadas, você vai ativar essa opção. É muito importante essa opção. Agendamento de GPU acelerado por hardware. Vocês vão ativar. Taxa de atualização variável? Não. É aquela parada que eu te falei. É igual, sabe? Que ele vai entre 60 e a máxima? Não faça. Isso aí pode zicar seu PC. Aqui, nessa opção aqui, isso daqui é interessante porque tem meio que a ver com uma opção que nós vamos falar logo a seguir, ok? Mas primeiramente, imagina, se você tem um jogo muito bacana, você pode vir aqui, adicionar aplicativos da área de trabalho e descolocar o C, arquivos de programa, ou sei lá onde pode estar, na Steam, ou Riot Games, ou League of Legends, vir aqui, não é isso daqui, que isso aqui é o client, e sei lá, em game e acionar o executável do seu jogo, o X. Isso vai dar prioridade para o Windows ele trabalhar com o seu jogo, ok? E isso tem a ver com uma opção que nós já vamos falar, que é o modo de jogo do Windows. Modo de jogo do Windows. Ativar modo de jogo, muito importante. Ativem essa opção. A maioria, quase unânime, dos desenvolvedores de jogos, eles pedem para que você ative essa opção. Ou seja, essa opção ela é parecida com isso daqui, ó, essa opção manual. É parecido, não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Imagina, eu tô com o meu OBS ligado, né? Vocês não estão vendo porque ele tá invisível, mas tô com o meu OBS ligado aqui. Imagina que você tá com um programa aberto. Tá, sei lá, tá com... Porra, sei lá, vou dar um exemplo. Eu vou abrir o LOLzinho. Imaginem só. Espera carregar. Ó, rapaziada, o vídeo pode ficar longo, já vou falando, esse vídeo aqui é longo pra você ver com paciência. Se você estiver pensando em videozinho cortado, editado, ou videozinho que tipo não tem explicação, é só você ativar as opções e não tem uma explicação de merda nenhuma, pode pausar ou sei lá, ver depois quando você tiver tempo, porque a parada aqui é explicativa, eu não vou passar informação errada pra vocês, beleza? Não vou querer que vocês marquem uma opção e igual gado vão lá e selecionem aquilo sem nem fazer ideia do que vocês estão fazendo. Igual o pessoal que eles fazem um monte de vídeo para vocês alterarem no regedit, no registro de tarefas, para vocês alterar valor, não sei o que, decimal, hexadecimal. Vocês alteram essa merda, vocês não sabem se estão metendo o valor certo, vocês não sabem se estão mexendo na parada certa. Não mexa nessa merda se você não sabe, beleza? Mas imagina que você tá com um programa que é aberto pesado, tá com um jogo, por exemplo. O jogo tá engasgando. Você abre um programa tipo o MSI Afterburner, ou sei lá, o antigo, pra quem é das antigas, vai lembrar de um chamado Fraps, tá ligado? Que era pra ver o uso de CPU, o uso de GPU, memória RAM, frequência, temperatura, tá ligado? Era pra ver isso e você vai ver que tipo, tá meio que dando um gargalo, ou sei lá, o jogo não tá ao nível de processador, não tá correndo muito bem, aquilo não tá usando muito bem aquilo, eu tô tendo queda de FPS porque não tá utilizando bem meu hardware. Aí você geralmente faz essa opção, né? Quando você vem a costurar, você vem que faz essa opção, né? Abre o gerenciador de tarefas, sei lá, vai no LOLzinho. Isso aqui é o X, mas imagina que fosse o LOL mesmo, o executável. Abre aqui, eles falam, vocês vão ir para detalhes. Eles falam assim, vocês vão ir para detalhes, definir prioridade alta. Eles falam, não, vocês não vão ativar tempo real, porque em tempo real pode zoar o seu PC, pode zoar seu Windows, crashar. Vocês metem alta. Por quê, rapaziada? Quando vocês metem alta, ele faz com que o seu Windows entenda que o programa que você está executando, ele tenha, obviamente, uma alta prioridade. Ou seja, entre ele dividir, sei lá, processador pro seu navegador, o processador pro seu antivírus, processador para, sei lá, qualquer outra merda que você tenha aberto em segundo plano, ele vai dar prioridade para aquele aplicativo, independentemente de estar primeiro ou segundo plano, e ele vai executar melhor, ele vai utilizar mais o seu hardware na gestão, todas essas aqui, na gestão de
na sua gestão, aqui como vocês podem ver, de uso de CPU, uso de memória, disco e rede, ele vai estar sempre em prioridade acima de qualquer outro aplicativo. É tipo isso, tá ligado? Então, esse modo de jogo do Windows é como se fosse isso, mas para quando exatamente só para quando você for abrir um jogo, sabe? Então você faz isso. Se o seu jogo não tiver aqui listado, nessa opção de modo Ops, já saiu aqui. O elemento gráfico tem a ver, beleza? Mas é o modo de jogo do Windows. Se isso aqui não tiver ativado, o seu jogo, quando você abrir, que é um programa muito pesado, o Windows não pode... Oi, caramba. O Windows pode, talvez, não reconhecer. Não reconhecer que aquilo é uma tarefa de prioridade que exige, tipo, uma atenção maior do seu processador e uma atenção da sua GPU, beleza? Então ative essa opção. Todos os desenvolvedores recomendam que você ative essa opção. É por causa disso. Porque o Windows às vezes buga. Eu sei por cento, mas o Windows buga. Ok. Outra opção boa que vocês podem fazer também é vir aqui no meu computador, propriedades. Deixa eu ver se era aqui mesmo. Já não lembro. Porque esse Windows aqui é diferente. Não é aqui. Deixa eu ver se consigo manualmente. Avançadas. Aqui. Essa daqui. Avançadas. Alterar opções avançadas do Windows Update. Não. Foda-se. Avançadas. Opções avançadas do... Configurações avançadas do sistema. É essa opção, rapaziada. Configurações avançadas do sistema. É? Não, vou ter que cortar. Corta. Avançadas. Pô, acabei de ir, meu. Aqui, propriedade do sistema, essa daqui mesmo, rapaziada. Se vocês vão aqui no Windows, na opção de busca, escrever avançadas. Configurações avançadas do sistema. Porra, não é essa não. Avançadas? Porra... Aqui, rapaziada, agora foi mal pelo corte. Vocês vão aqui na busca e vão escrever avançadas, exibir configurações avançadas do sistema, beleza. Aí aqui tem o nome do computador, hardware, vocês vão em avançados, vocês vão em desempenho. Se o seu PC for muito batata, você pode meter aqui e ajustar para obter o melhor desempenho, mas essa opção aqui vai ficar muito feia. Sua letra vai ficar feia, tudo vai ficar feio, tudo vai ficar quadrão, parecendo tipo você está usando um Windows 98, por exemplo. Mas você pode colocar a opção seguinte, se o seu PC for meio batata, ou você pode colocar para ajustar melhor a aparência, ou deixar que o Windows decida. Essa opção hoje em dia, se você tem um PC minimamente decente, não digo decente, mas mais recente, que eu digo assim, eles, porra, seja, sei lá, um Ryzen 5, um i5, uma parada assim, não seja tipo, porra, um i3 ou um Ryzen 3, você pode deixar aqui tranquilo, não vai mudar nada. Mas se o seu PC já for tipo um i3, um Ryzen 3, um dual core, um quad core, você bota aqui, se você tiver, sabe, ligando um para desempenho. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa não. Ele muda porque, por exemplo, em questão de miniaturas, ele às vezes tem essa opção aqui de miniatura que ele otimiza, né? Tipo, isso daqui é uma opção melhor para quem usa HD ainda, separado, ou SSD padrão SATA ainda, tipo, é bom, mas para quem tem tipo SSD M2, NVMe, mano, não precisa mais se preocupar muito com isso daqui, sabe? Porque isso aqui é muito mais para carregamento. Avançados é muito importante. Vocês vão colocar o agendamento de processador para programas, ou seja, o seu processador ele vai focar em programas pesados em primeiro plano que você esteja usando, um editor de vídeo, um jogo, um editor de imagens,
sei lá, um navegador que esteja usando, sabe, qualquer merda. Se você colocar aqui em serviço em segundo plano, isso é coisa muito que, tipo, coisas que funcionam mais em segundo plano, mas, tipo, isso aqui não vale a pena, rapaziada, não vale a pena. Seria, tipo, por exemplo, o driver de áudio, como por exemplo, aqui o Focusrite, o drive da Focusrite, da Scarlett, da placa de áudio, para ele trabalhar bem aqui o buffer size, para ele trabalhar bem o tempo de latência, sabe? De áudio, sabe? Então não faz muito sentido. Se coloca em programas que ele vai dar sempre prioridade pro programa principal que você esteja executando, beleza? Remoto. Desabilitem assistência remota, pode desabilitar. A área de trabalho remota, não permitir, você deixa permitir se você utiliza essa função do Windows. Mas 99% das pessoas que vão ver esse vídeo não utilizam essa porcaria, não trabalham com assistência remota ou algo do tipo. Então, não permita, ok? Outra opção bacana que você pode fazer é pro um antigo GeForce Now, o seu drive da NVIDIA, da sua GPU. Da AMD eu não sei fazer porque eu nunca tive AMD, mas por exemplo, da NVIDIA você pode vir aqui. Você tem duas opções, ou você vem pela NVIDIA App, pelo elementos gráficos, opções globais e Metion, sabe? Aqui assim. Só que, ou desempenho também, tipo tudo. Só que aqui não vale a pena, rapaziada, porque isso é muito limitado. Isso são tipo opções padrões. Quando você vem aqui nessa opção do painel de controle da NVIDIA, que seria o mesmo esse daqui, ó, painel de controle da NVIDIA, ele te dá muito mais opções. Então, umas opções pessoais que eu gosto muito, que eu utilizo. Na primeira inteligência artificial, você vai ter uma coisa mais de visualização. Você pode fazer o seguinte, você vem usar minhas preferências com base em, ele vai estar aqui assim, qualidade ou balanceada. Isso é muito crendice. Isso, se você mexer nisso daqui, depois você vai ter que mudar para essa opção do meio. Use as configurações de imagem avançada em 3D, ou seja, você vê que tipo, ela vai desabilitar a opção. Muita gente fala assim, tem qualidade, tá em balanceado e qualidade, passa pro desempenho e mete pro meio. Meu, eu gosto de crendice. Isso aqui é crendice, com certeza, mas tipo, fica bonitinho. Você deixa primeiro marcado desempenho e depois, tipo, vem essa opção aqui. Usei as configurações de imagem avançada em 3D. Ou seja, isso daqui seria tipo preset de configuração do painel de controle da NVIDIA. Não vale a pena, porque a gente vai mexer em configurações. Pode ser que a configuração que a gente mexe não seja totalmente focada em desempenho. Até porque tipo, às vezes desempenho não é tudo. Você pode ter um desempenho bom sem sacrificar a qualidade. E é isso que a gente vai fazer. Gerenciar as configurações em 3D. Ok, segunda opção. Configurações globais. Dimensionamento da imagem, desativado. Anti-aliasing FXA, desativado. Esse aqui está desativado. Anti-aliasing correção de gamas, desativado. Anti-aliasing modo, sei lá, desativado. Anti-aliasing transparência não funciona. Buffering triplo, desativado. Isso, porra, parece bom, mas é latência pura. CUDA GPUs, você pode vir aqui, deixar em todas. E marcar a sua placa de vídeo, no caso a minha RTX 5060. Marcou, ok, bonitinho. CUDA política de retorno de memória do... Não consigo ler. Tá, foda-se. Preferir sem retorno de memória do sistema. Essa opção, ok? Compatibilidade com OpenGL GDI, automático. DSR fatores, off. Suavidade aqui desativado. Filtragem anisotrópica, controlado por aplicativo. Isso tem aplicativo que você quer mexer na filtragem anisotrópica, deixar em 4x, 8x, x16. Eu, por exemplo, no CS, eu deixo ela em... Se eu não me engano, a filtragem anisotrópica, eu não sei se eu deixo em 4x, ou em 2x ou 4x, eu não lembro. Mas nem todo jogo, quando você utiliza configurações competitivas, isso fica bacana. Em relação ao input lag, em relação ao desempenho da sua placa de vídeo, ok? Então quando você coloca controlado por aplicativo, você não está colocando aqui uma configuração global. Você está deixando que dentro do seu programa, principalmente dentro do seu jogo, você mexe nisso manualmente, sem afetar todo o sistema, ok? Filtragem de textura de diferencial negativo, permitir. Filtragem de textura otimização anisotrópica, ligado. Filtragem de textura otimização trilinear, ligado. Filtragem da textura qualidade, alto desempenho.
Alto desempenho. Por você provavelmente vai vir aqui, ó, em alta qualidade ou qualidade. Aqui, tá vendo? Ele vem por padrão qualidade. Se não deixa em qualidade, deixa alto desempenho. GPU com renderização OpenGL. Aqui você marca ou distração automática ou 5060. Automática, na teoria automática, ele ia gerenciar o OpenGL da sua integrada, né, do processador e da sua placa de vídeo. Mas, meu, quando você tem uma placa de vídeo, você quer tirar a carga do seu processador. Então você não vai botar o automático, porque o Windows, o jogo, etc, whatever, ele já vai dar prioridade para sua NVIDIA, na sua placa de vídeo, ok? Pra quê? Tá, bota vai utilizar um pouco da minha CPU. Pra quê, meu? Pra quê? Vai estar só forçando sua CPU, vai estar, tipo, dando uso desnecessário. Sua placa de vídeo para rodar imagem, para rodar tudo relacionado à imagem. Renderização 3D, 2D, meu, é placa de vídeo. Você não vai ter que dividir algo entre a placa de vídeo e o seu processador, a gráfica integrada. Até porque eu acho que se você colocar seleção automática, nem sequer a sua integrada do seu processador, se ele tiver, o Windows vai utilizar. Ou seja, deixa essa opção aqui definitiva. Modo de gerenciamento de energia. Muito importante. Tem gente que deixa aqui preferência por desempenho máximo. Pô, seria uma boa, mas eu deixo normal. Por quê? Eu deixo normal porque isso só vai mudar em relação ao tempo de resposta, que a sua placa de vídeo vai receber. Ou seja, quando você abrir um jogo, pode ser que ele não funcione logo assim, de cara, né? Funcione logo de cara com a sua placa de vídeo dando, tipo, o 100% de si. Mas à medida que você vai jogando, à medida que, tipo, o jogo vai pedindo mais desempenho, a sua placa de vídeo vai entregando, sabe? Ou seja, essa opção aqui você pode deixar preferente para desempenho máximo, mas eu pessoalmente deixo no normal, até porque a maior parte das coisas que eu faço no computador não é só jogos. Eu mexo muito com edição de vídeo, mexo muito com processamento de áudio, então, tipo, isso daqui, querendo ou não, economiza um pouquinho de energia. E quando eu começar a jogar, o jogo vai pedir mais desempenho, se ele pedir, né? Um jogo mais atual, se ele pedir. E simplesmente minha placa pode ser que dê o desempenho máximo dela, sem eu precisar acionar essa opção logo de cara. A única coisa que ela não é normal, ela vai ser um pouquinho mais econômica quando a aplicação principal, tipo um jogo, não tiver requerendo, né? Não tiver solicitando essa energia, ok? Modo de latência baixa, você deixa sempre ligado, ok? Você não vai deixar no Ultra, que seria quando você entra naquela opção de jogo que ele deixa tipo, eu não lembro qual é o nome da opção, se é o Boost, o Latência, Ultra, alguma merda assim, Boost, que eu coloco assim, é ligado mais Boost, não, deixa só ligado. Nem tudo, se você meter o Ultra seria tipo Boost. Você não deixa esse Ultra ligado porque nem toda aplicação aceita muito bem, nem todo jogo responde muito bem com esse Boost. Mas tipo, ela por padrão ligada, sim, tem muita compatibilidade, funciona muito bem. Multiframe Sample de AA, MFA suavização, desligado. Método atual Vulkan, OpenGL, automático. Oclusão ambiental, desligado. Otimização segmentada, automático. Quadros pré-renderizados de realidade virtual, 1. Realidade virtual superamostragem desligado. Sincronização vertical, desligado. Beleza? Desligado. Tamanho do cache do criador de sombras. Por exemplo, eu tenho um SSD de 1 GB. Se eu tivesse um SSD de 2 GB, eu poderia tipo, deixar em 100. Mas acho que em 100 não é tão importante. Você pode deixar tipo, em 10 GB. Isso é o quê? Por exemplo, quando você entra num jogo, um jogo pesado, e sabe aquela tela de loading, quando você inicia o jogo, aquele primeiro carregamento do jogo antes de entrar no menu, sabe? Ou quando você vai, tipo, ir pra alguma fase, alguma coisa assim, sempre que ele carrega, aquilo ali é o cache. Ou seja, a sua placa de vídeo ela tem uma memória, como se fosse uma memória RAM, sabe? Interprete isso como se fosse uma memória RAM ou uma memória de armazenamento. Ou seja, quando você seleciona isso daqui, ela meio que deixa pré-renderizado as coisas que ela tem que mostrar quando você iniciar o jogo, sabe? Só que ao invés disso ficar na placa, isso fica no seu processador, sabe? Seria tipo uma paginação. Isso é muito importante. Você pode deixar padrão do drive mesmo, é só o que tipo, o jogo pedir, padrãozão. Eu, como tenho espacinho no SSD, eu deixo 10 GB porque não fede nem cheira. Tá lá, quietinho.
Taxa máxima de quadros, desligado. Taxa de atualização preferido, DisplayPort, o meu. Tu tá conectado no DisplayPort. Você não vai colocar controlado pelo aplicativo, você vai colocar a maior disponível. Porque isso daqui, se vir controlado pelo aplicativo, pode ser que cape. Pode ser que tenha jogo que não aceite tipo um frame rate maior, né? Ele fica capado em uma taxa de frame rate, tipo, não que eu digo baixa, mas tipo, desnecessária. Por exemplo, ficar em 120 Hz, sendo que seu monitor é de 200. Ou seja, quanto mais FPS você tiver e mais próximo da taxa de atualização do seu monitor, melhor ainda. Se, por exemplo, você marca controlado pelo aplicativo, o aplicativo tiver capado dentro das configurações do aplicativo, no Game User, sabe? Aquilo tiver baixo, sei lá, você vai ter, sei lá, 60 de FPS num monitor que 200 Hz. Que poderia estar oferecendo muito maior desempenho se ele estivesse próximo da casa dos 200 ou o FPS maior. Porque quanto maior o seu FPS, menor também é o seu input lag, beleza? E o input lag junto com monitores com tecnologias como FreeSync, essas coisas assim, né? É muito melhor, dá muito certo. Taxa máxima de quadros de aplicativo deve ser em segundo plano, desligado. Tecnologia de aplicativo com G-Sync. Não. Eu vou. Deseja aplicar essas mudanças agora? Não. Mas vocês, rapaziada, quando fizeram essas configurações, essas mudanças, vocês vão em aplicar, beleza? Antes de mudar. Aplicam, pá. Eu vou botar não porque eu já tenho essas configurações, ok? Configurar Surround Physics. Você deixa a sua placa de vídeo, beleza? Mudar a resolução nativa. Taxa de atualização, aquela opção que tem do Windows, você deixa tipo a máxima do seu monitor, beleza? Ajustar suas configurações de cor da área de trabalho. Você vai estar aqui, todos os canais, você não precisa mexer. O que eu gosto de fazer, em qualquer monitor meu eu faço isso. Como meu monitor não tem HDR, eu gosto de adicionar um pouco de HDR falso, que seria o Digital Vibrance. Por exemplo, o meu tem 60%. Se eu botar em 0, como é que ele fica? Tá vendo? Se eu manter no máximo, como é que ele fica? Bem forte, sabe? Você pode ver aqui, ó. Como é que ele muda. Eu deixo em 60% porque eu gosto da cor do meu monitor, né? E eu acho que essa cor aqui é muito melhor do que o 50. O 50 parece tudo muito cinza, sabe? Nesse meu monitor. Ele é um monitor de IPS, então assim 60% ele deixa um equilíbrio de cores assim muito bons, tá? Outra opção boa. Configurar áudio digital. Não é necessário. Ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho. Aqui, rapaziada, você tem duas opções. Ou deixar em tela inteira ou sem escala. Se você botar em escala, sem escala, eu vou jogar tipo um CS. Imagina, se você usar uma resolução baixa, 1280, 720 ou 1024, sei lá, aquilo quadradão, sabe? Que você perde resolução, fica tipo tudo bem antigo, bem anos 2000. E o pessoal de FPS usa muito. Só que, por exemplo, se você deixar a tela inteira, vai ficar tipo no seu canto esquerdo e direito do monitor. Não, se você deixar sem escala, o canto esquerdo e direito do seu monitor ele vai ficar com uma barra preta, sabe? Por quê? Ele não vai fazer nenhum redimensionamento de escala e o seu monitor com certeza ele não é 1024 x 768. Ele é tipo 1920 x 1080, ou 4K, ou 1440p, ou sei lá, qualquer merda. Ou seja, quando você colocar essa opção, você seleciona dentro do jogo, por exemplo, 1024 x 768 ou 1280 x 720, ele ainda vai ficar com uma bordinha preta, sabe? Só que ele vai ficar com essa bordinha preta, mas ele não vai ter aquele alargamento de pixel, sabe? Ele vai ser tipo só aquela resolução. Mas se você selecionar aqui tela inteira, o que o jogo vai fazer? O jogo vai esticar, sabe? O jogo vai esticar. Então quando você seleciona essa opção, você não vai ter a tela preta, mas em compensação o seu jogo vai esticar. Às vezes em FPS é bom pra você dar mais headshot, porque alarga, sabe? Você vê tipo tudo mais largo. Só que não, vamos deixar isso aqui sem escala, ok? Executar a escala em vídeo. Você pode deixar em GPU também, mas eu acho que em vídeo é melhor. Configurar G-Sync.
vocês vão habilitar o G-Sync se tiver, né? A maioria dos PCs hoje em dia tem, né? Os monitores e placa de vídeo. Vocês habilitam o G-Sync. Não, G-Sync na verdade é só pra NVIDIA, primeiramente. Na AMD eu não sei como é que é o nome. Não sei. AMD Sync? Sei lá, foda-se. Vocês vão habilitar G-Sync, beleza? E vão habilitar pro modo de tela cheia. Esse modo aqui eu antigamente usava, só que tipo, eu parei de usar porque não necessariamente isso é para jogo de modo e janela, serve para programas também. Então imagina que você está utilizando um programa quadradinho assim, sem estar em tela cheia, e você está com o jogo aberto. Ele pode não fazer bem a gerência, né, automática do G-Sync entre o seu jogo e o modo janela. Então assim, nessa primeira opção habilitar para o modo de tela cheia, ele prioriza o programa em tela cheia, ou seja, o seu jogo, a aplicação principal. E você vai ter tipo um melhor desempenho e uma melhor resposta gráfica, beleza? Ativar configurações de modelo de monitor selecionado. Já vem ativado por padrão, beleza? E acho que outra coisa importante, vídeo. Aqui, vídeo, na aba vídeo. Ajustar as configurações de cor do vídeo. Beleza. No de vocês, eu não sei como é que vai vir. Se vai vir em cor ou se vai vir aqui nessa opção. Eu não lembro, realmente não lembro. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aqui, na ajustar a configuração de cor do vídeo, vocês vão selecionar a segunda opção. Com as configurações da NVIDIA, vocês vão aqui, ó, vai vir assim, vocês vão em avançados e vão selecionar total. Provavelmente se você já vir assim limitado, vocês selecionam total, 0,255, ok? E na opção de baixo, ajustar as configurações de imagem do vídeo, você seleciona aqui, deixa primeiro por padrão, Super Resolution. Isso daqui é uma técnica de aprimoramento da RTX. Eu não sei te explicar exatamente se é por IA ou não, mas quando você seleciona um vídeo, a sua placa de vídeo meio que faz umas correções, sabe? Gráficas no vídeo. Eu não quero dizer um upscaling, mas só que ela faz um processo, sabe? Um processamento de vídeo. Um processamento de vídeo, é isso. Mas não muda muita coisa. Melhora, obviamente. Outras opções assim que eu faço que é muito importante. Esse vídeo vai ser longo, hein, rapaziada. Se você chegou até aqui, ó, já te falei, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino. Esse vídeo é longo, eu não vou cortar esse vídeo. Esse vídeo vai na íntegra, sem corte, sem nada. Vai ter só o corte na parte que eu esqueci lá. Só que, se você tá sem paciência, vê esse vídeo depois. Volta esse vídeo quantas vezes você quiser. Eu vou selecionar tudo certinho, minuto por minuto, opções por opções. Então, é um vídeo sem corte pro pessoal que tá sem pressa, pessoal que tipo quer entender o que tá fazendo, beleza? Vocês vão aqui agora vamos ver. Vamos explorar algumas paradas aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, lembrei. Tudo de cabeça, rapaziada. É você meter o DNSS da Cloudflare, que por sinal é muito melhor e muito mais rápido do que o da Google. Eu já fiz o benchmark e ele deu pelo menos quase de diferença em, sei lá, 40% ser 40% mais rápido que o da Google. E muito mais seguro, porque ele não coleta dados, beleza? Ele não tem analytics nem nada assim, tipo, não coleta dados, beleza? Então vocês vão ver aqui em rede internet, ó. Vou fazer de novo, rede internet. Eu estou utilizando o cabo, beleza? Mas para Wi-Fi é muito parecido. Vocês vão aqui, ó. Vocês vão... Atribuição de IP. Beleza? Atribuição de IP. IPv4 ativado. Vai estar assim automático. A DHCP vocês vão botar manuais. IPv4 ativado. E vão aqui, ó. DNS preferencial 1.1.1.1.1. DNS sobre HTTPS ativado, ok? E um DNS alternativo, no caso, esse aqui é o DNS primário, esse aqui é o secundário. Vocês vão botar 1.0.0.1 ativado, modelo automático, e vão clicar em salvar, ok? Eu vou clicar em cancelar porque eu já tenho. E você vai ter o DNS da Cloudflare ativo, criptografado. Para fazer o teste, você pode vir aqui, ó, meu DNS, alguma merda assim. DNS checker, por exemplo, sei lá, DNS checker. Vim aqui. Não, desculpa, MyDNS.
Vocês digitam MyDNS. Aqui. Pronto, rapaziada. Agora foi. É o site que às vezes é falido, tem site que tipo, não funciona muito bem. Mas, por exemplo, esse site aqui, whoismydns.com. Ele começa ali, ó, tá vendo? DNS, serve tal, Cloudflare. Você pode testar em qualquer coisa assim que ele vai tipo sempre dar Cloudflare. Ele não vai dar tipo Google, se você meter o 8.8888.8844. Ele é muito mais rápido, muito melhor para jogos, tipo, a latência é muito menor, mais seguro, criptografado, perfeito. Ok, rapaziada? Você pode fazer aí. Outra configuração que eu gosto de fazer muito. Ah, lembrei. Vocês podem vir aqui no seu adaptador de rede, mas agora eu tenho que lembrar qual opção. Aqui, configurações avançadas da rede. Vocês vão aqui, né, no seu adaptador, clica nele, mais opções de adaptador. Ele vai abrir essa portinha aqui, rapaziada. Aqui é igual, se você não quisesse fazer a censura, não quisesse lá, você podia vir aqui, ó, protocolo IPv4, propriedades. Essa segunda opção, utilizar o seguinte endereço servidor DNS 111.1.1001, dá ok, era igual. E o que eu gosto de fazer aqui, rapaziada, né, aqui eu desativo algumas opções, ok? Vocês podem copiar aqui, isso é para otimizar a sua placa de rede, se for gigabit, façam isso. Advanced EEE, isso aqui é relacionado à economia de energia da placa de rede, desativado, vai vir ativado, esses botões desativado. Controle do fluxo, recepção e transmissão ativada. Desativar gigabit automaticamente, desativado. Descarga de ARP ativado, descarga de NS ativado, encerrar Wake on LAN ativado, endereço de rede ausente, envio grande de offload V4 e PV4 ativado, envio grande de offload V2 e PV6 ativado, estrutura Jumbo desativado, internet de consumo de energia desativado, internet verde, outra configuração para economia de energia desativado, Gigabit Lite ativado, memória de recepção, isso aqui vocês não mexem, transmissão não mexem, moderação de interrupção desativado, número máximo de filas RSS, o meu tá 4 filas, Power Save Mod, é a terceira, desativado, não somos ecológicos, mentira, até somos. Prioridade VLAN ativo, reação de correspondência ativo, Magic Pocket ativo, Resave ativo. Essas 4 opções aqui, verificação offload, V4, recessão, vocês nem precisam mexer, beleza? Velocidade de modo duplex, você pode meter no seu máximo, que é gigabit, ou automático, deixa automático, isso não muda nada. VLAN 0, Wake on Magic Packet desativado, WoW e encerrar velocidade, 10 MB primeiro. Ela já vence por padrão, não mexo, beleza? Ah, outra opção boa, não falei. Gerenciamento de energia da sua placa de rede. Vai vir marcado, o computador pode desligar o dispositivo para economizar de energia. Desativado, rapaziada. O drive de vocês está atualizado. Outra coisa muito importante que vocês têm que fazer é escrever update para entrar no Windows Update aqui, update, verificar se há atualizações, vocês digitam verificar se há atualizações, clicam aqui no Windows Update para verificar se há atualizações. Rapaziada, nunca desative o seu Windows Update, é sempre bom você deixar tudo atualizadinho, ok? Ele agora no meu tá atualizando, acabei de botar ali para analisar, ele achou a atualização pro meu Windows Defender. Outra coisa também, rapaziada, porra, estamos em 2025, em 14 de novembro de 2025. Uma coisa que você não deve fazer se você não paga, é utilizar um antivírus de terceiro. Kaspersky, Avasp, Avira, meu, essa porcaria não presta se você utiliza o free. Porque as melhores opções desses antivírus e anti-malwares, o que for, Malwarebytes, a merda que seja, as melhores opções desse aplicativo são pagas.
Ou seja, você já vem com o padrão Windows Defender, que o Windows Defender é a pica das galáxias. Como você pode ver, ele tá sempre atualizando. O Windows Defender, ele não era lá grande coisa quando era o Windows XP. Ele não era nada quando era o Windows XP. Ele não era grande coisa quando era o Windows 7. Mas o Windows Defender, desde o Windows 8.1 e o Windows 10, o Windows Defender, ele é muito, muito, muito melhor disparado do que você utilizar um antivírus pago. Um antivírus gratuito, que as principais funções dele são pagas. Por quê, rapaziada? Se você não tem um PC da NASA, ou PC tipo, é básico, intermediário, você utilizar um antivírus desse gratuito, que a maior parte das funções são pagas, você tipo tem assinatura, ou anuidade, ou mensalidade, sei lá, algo do tipo, você vai estar pesando o seu computador desnecessariamente. Ele vai utilizar mais recursos, porque nunca que ele vai ser melhor em questão de desempenho do que o antivírus nativo do seu Windows, O Windows Defender é muito bem otimizado. Hoje em dia, eu boto minha mão no fogo, eu prefiro muito mais utilizar um Windows Defender, que é gratuito, já vem no Windows, ele tá sempre atualizadinho, ele tem muitas opções de proteção contra vírus, do que utilizar um antivírus pago, que pode ter um processamento de CPU maior do que o Windows Defender, que pode consumir mais RAM do que o Windows Defender, que vai ficar me dando pop-up para renovar a assinatura ou comprar a assinatura. Ou seja, se você está na versão gratuita, não precisa de um antivírus nenhum. Use o Windows Defender, que ele é mais que suficiente, ok, rapaziada? E só para finalizar, eu tenho muitas outras opções que eu lembro também de cabeça, mas por enquanto elas já foram bastante, o vídeo vai ficar muito longo. Outra opção bacana que você pode fazer é que o Windows Defender, ele é bom, mas às vezes ele é muito chato. Principalmente se você usa um outro programinha mais craqueado, baixa algumas coisas de umas fontes não oficiais, mas menos duvidosa, sabe? Se você compra tudo, tipo, tudo que eu digo assim, compra música, quem compra música hoje em dia, não sei, a pessoa tem assinatura. Se você compra jogos, essas paradas, você talvez não precisa nem mexer. Mas quando você quer desempenho, rapaziada, tem umas opções que pode acabar pesando e atrapalhando o seu desempenho, porque o Windows Defender, ele é muito bom, mas às vezes ele é muito chatinho. Muito chatinho porque às vezes ele quer conflitar com o seu aplicativo principal, sei lá, com o seu jogo, e quer ler e realizar ações em momentos que ele não deve fazer. Momentos que tipo não é muito bom, ok? Então você pode vir aqui, proteção contra ransomware. Na teoria é uma opção muito boa, mas às vezes tipo atrapalha mais do que ajuda, acaba às vezes pesando em relação a uso de CPU principalmente, sabe? Armazenamento, memória, então tipo desativa isso aqui. Proteção contra ransomware aqui no Windows Defender, na proteção contra vírus e ameaça, proteção contra ransomware, gerenciar a proteção contra ransomware, desativa, ele vai vir ativado provavelmente, ok? Outra opção muito boa que vocês podem estar ativando é aqui, ó. Essa daqui. Segurança do Windows, segurança do dispositivo, isolamento de núcleo. Isolamento de núcleo. Muito importante, rapaziada. Desativem essas opções todinhas. Essa daqui também era pra desativar, mas tipo, tá ativada no meu, porque eu ativei recentemente. Porque, sei lá, achei fofo, fui com a cara dessa opção. Mas essas duas opções aqui, principalmente contra essa daqui, rapaziada, é uma merda. É uma merda. Não façam isso, ok? Desative essa opção. Fora isso, rapaziada, curte se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário se você gostou desse vídeo, pode me ajudar no engajamento. E se inscreva no canal, beleza? É bem importante, né? A gente tem de mil inscritos. Ative o sininho, já é. O vídeo ficou longo pra cacete, rapaziada. O vídeo tá longo pra cacete. Ou seja, isso daqui não é um vídeo pra você copiar e colar opções, é tipo uma aula pra você entender minimamente
o que você tá clicando, beleza, rapaziada? Se você quiser ver um vídeo rápido, vai pro short, vai lá, mete um vídeo gringo, qualquer coisa de merda de 5, 8 minutos, shibiribiriu tutors, alguma coisa assim. Não, rapaziada, aqui eu só vou te mostrar opções que realmente funcionam, opções que não vão foder o teu PC, opções que vão te ajudar e você vai poder ativar e desativar quando quiser, porque você é acima da média e você sabe o que você tá fazendo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, conto com o apoio de vocês, deixa o like, se inscreva. E se querem uma parte 2, rapaziada, que é tudo de cabeça, não tem script, não tem nada, comentem aí, beleza? Se vocês quiserem uma parte 2. Tamo junto, é nóis.